A segurança pública e a defesa da atividade dos policiais deram o tom do discurso do presidente Jair Messias Bolsonaro ontem na capital do estado, na Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal, no bairro Vargem Grande, em Florianópolis. Sem tocar no assunto crise no PSL e articulação para trocar a liderança do partido na Câmara, Bolsonaro valorizou a proposta de excludente de ilicitude, que é defendida pelo governo como forma de dar mais garantias aos agentes em caso de confronto no exercício da profissão. Lutamos para conseguir um excludente de ilicitude. Não é carta branca para matar, é carta branca para não morrer. O policial, ao enfrentar alguém armado após o embate, o policial tem que ir para casa na certeza de que será condecorado e não processado, afirmou Jair Messias Bolsonaro. Essa foi a primeira visita de Bolsonaro à capital como presidente da República. O governador Moisés acompanhou todo o evento ao lado do presidente. Bolsonaro deixou o local sem dar entrevista coletiva e faria a live mensal ou semanal nas redes sociais ainda na academia da PRF. Em discurso no palco do evento, o presidente não mencionou a crise interna que vive o PSL, partido pelo qual foi eleito para a presidência. A crise foi acentuada na última quinta-feira com a divulgação de um áudio em que o deputado delegado Valdir, líder do partido na Câmara, foi gravado dizendo que vai implodir o governo de Bolsonaro. Na hora dos cumprimentos, Bolsonaro citou apenas a deputada Carolina Dittoni e o deputado Coronel Armando entre os parlamentares do PSL. Nós temos o vídeo, inclusive, para mostrar essas imagens. Senhora deputada Caroline Dittoni, uma satisfação tê-la em meu partido, uma aliada leal de primeira hora. A minha bandeira, a sua, a do Coronel Armando, é a mesma de antes de nos conhecermos. É o Brasil acima de tudo, é o respeito à família, é tratar com dignidade a coisa pública, é não negociar coisas menores dentro do parlamento, é defender a família, é defender a nossa pátria, é respeitar a criança em sala de aula, entre tantas e tantas outras coisas. O presidente fez somente uma rápida menção ao que chamou de minoria incansável que aponta críticas ao seu governo. Não nos deixam em paz. Alguns, de forma mesquinha, buscam atingir o governo, mas a grande parte quer o bem. Só que essa minoria é incansável e isso é lamentável, afirmou o presidente Bolsonaro. O presidente fez flexões simultaneamente com os alunos da PRF em cima do palco e, ao final do discurso, desceu para cumprimentar alguns policiais. Ele, inclusive, se dirigiu depois do evento lá na base para um estande de tiro, aonde, juntamente com Sérgio Moro, descarregou alguns pentes de pistola contra alvos no estande de tiro. Segundo ele, para dar uma relaxada. Caramba, 7 horas mais 18 minutos, muito bem. Quando se fala desse excludente de ilicitude, se fica até uma dúvida, né? Dá até um nó na cabeça de muita gente. Quando você vai fazer a composição, quando há um crime, por exemplo, um homicídio, alguém matou, houve ali, noticiamos aqui, chocante e tal. Para se prender o autor desse crime, tem que ter alguns elementos importantes. A árvore do crime precisa ser montada. Precisa ser um fato típico, ilícito e culpável. Fato típico tem a ver com a conduta, se foi dolo ou não, qual foi o resultado, se tem um tipo penal, ou seja, tem uma adequação a algum crime, se ele tem aquela descrição, 121, homicídio e tal. Aí depois você tem o ilícito, ou seja, quais são as ilicitudes ali cometidas. E algumas ilicitudes, elas excluem o entendimento do crime, porque existe o tipo penal, o homicídio, mas a pessoa matou por quê? Matou em legítima defesa. Então é um excludente de ilicitude. Estrito cumprimento do dever legal. E aí que se enquadra essa discussão do presidente. Ele era policial, estava lá o bandido, ele matou o bandido. Tipificou?
É verdade, houve o crime de homicídio. Mas o crime de homicídio ele foi alcançou esse resultado porque ele estava cumprindo o seu dever. E aí ele não vai haver esse crime, não vai se entender que há esse crime. É isso que está se discutindo no país. Tem gente que parece que não entendeu isso de maneira simplificada do que estão querendo discutir, do que estão falando. Né? O policial, estão assemelhando o policial ao bandido. É preciso distinguir muito bem essa situação toda para poder discutir essa situação, discutir esses temas, e tem gente que não tem capacidade, não tem inteligência suficiente para discutir esses temas. Essa que é a grande verdade.